Você está em um seminário em Oxford ou em uma reunião de diretoria em Chicago. Um palestrante apresenta uma tese com a qual você discorda frontalmente. Querendo soar como um acadêmico polido e disposto ao debate de ideias, você levanta a mão e diz: I want to argue with you. Dylan, pare agora. Na sua cabeça, você pediu um debate educado. No ouvido do nativo, você acaba de chamá-lo para uma briga de bar no estacionamento. Em inglês, o verbo to argue é carregado de adrenalina, discórdia e, muitas vezes, falta de modos. Você não propôs uma troca intelectual. Você sinalizou um conflito iminente. Hoje, no nosso laboratório de pragmática do debate, vamos aprender a discordar com a elegância de um master, sem parecer que você quer resolver as coisas no braço. Vamos decifrar esse bug agora. Na análise do discurso, distinguimos o logos, a lógica do argumento, do pathos, a carga emocional. No português, a palavra argumentar é puramente lógica. Ela descreve a construção de um raciocínio. No inglês, to argue foi sequestrado pela emoção. Quando um casal está arguing, eles estão trocando acusações, não teses científicas. O cérebro brasileiro, viciado na raiz latina, tenta forçar a lógica onde o gringo enxerga raiva. Essa dissonância cria o que chamamos de falha de registro. Você acha que está construindo um fato, mas está performando um temperamento difícil. Precisamos entender que, para o cérebro anglo-saxão, o debate é silencioso e o conflito é barulhento. Vamos fatiar esse campo semântico agora. Vamos à cirurgia etimológica. Ambas as palavras descendem do latim, arguere, que significa tornar claro, provar ou acusar. Note a dualidade original. A prova e a acusação nasceram juntas. O português escolheu o caminho da prova, da clareza documental. O inglês, sempre mais focado na tensão interpessoal, abraçou o lado da acusação. Quando você argues no inglês moderno, você está, de certa forma, atacando a posição do outro. É uma palavra de guerra de trincheiras. Saber a origem te permite enxergar que, ao dizer I argue with you, você está puxando o pino de uma granada terminológica. O inglês de elite exige que você use o verbo correto para não ser confundido com um invasor da paz alheia. Entenda a carga pragmática. To argue envolve tons de voz elevados, teimosia e desavença. Se você diz ao seu chefe, "We need to argue more about the budget", ele vai achar que você está pedindo autorização para gritar com ele ou para criar um clima insuportável no departamento. Argue é o verbo da discórdia familiar e do barraco de vizinhança. No inglês de elite, argue é a palavra que usamos para diagnosticar a falha na comunicação. Se você argues o tempo todo, você é socialmente isolado. Note a attribution semântica. A briga é um desperdício de energia e o inglês odeia desperdícios. Se você quer ser respeitado, você precisa de um verbo que não sue e não grite. Agora, o antídoto intelectual. To make a point. Este é o verdadeiro argumentar do seu cérebro master. Quando você quer apresentar uma fundamentação lógica, você não argues, você makes a point, ou presents an argument. Note a sutileza. O substantivo an argument é muito mais seguro que o verbo to argue. That's a valid point. É o elogio máximo em um debate de alto nível. Usar point sinaliza que você está focado no conteúdo, na estrutura, na prova. É a palavra da autoridade acadêmica e executiva. Se você quer brilhar em Harvard, pare de brigar e comece a pontuar. A autoridade reside na geometria da sua razão, não no volume da sua voz. Anotem esta regra gramatical que separa os mestres dos amadores. O verbo to argue muda de natureza dependendo da preposição que o segue.
Se você usa argue with, você está no ringue de boxe, você está brigando. Mas se você usa argue that, você está no campo acadêmico. My paper argues that discourse analysis reveals. Aqui, o verbo significa sustentar uma ideia, defender uma tese logicamente. Viu o perigo? Se você troca um that por um with em uma conferência, você deixa de ser um cientista defendendo uma ideia e passa a ser um agressor atacando um colega. No inglês de elite, a preposição é o colete à prova de balas da sua frase. Anotem a fonética para não parecerem estagiários. Argue, o A é profundo e aberto, e o G é seco, seguido por um U longo. Mas cuidado com a atitude fonética. Se você fala o verbo com uma entonação agressiva, você reforça o sentido de briga. Se você usa um tom clínico e calmo, você pode até salvar o uso acadêmico. No entanto, um master previdente evita o risco. Na dúvida, use discuss ou challenge. I'd like to challenge that idea. É muito mais refinado e sinaliza que você quer testar a lógica do outro, não o sistema nervoso dele. A fluência real é saber qual palavra tem a menor probabilidade de causar um desastre diplomático. Para os meus alunos que buscam a precisão de um autor da Nature, vamos elevar o vocabulário de defesa. Se você quer dizer que argumenta em favor de algo, use to advocate for. Se você está propondo uma base teórica, use to postulate. Se você está afirmando algo com convicção técnica, use to claim ou to maintain. Dominar a língua de elite é saber que para cada tipo de defesa mental existe um bisturi terminológico diferente. Usar argue para tudo é como usar um martelo para fazer uma cirurgia ocular. Seja específico para ser respeitado. O prestígio mora na variedade léxica fundamentada. Vamos ao teste de realidade. Cenário 1, o escritório. O chefe propõe um corte. Não diga I want to argue with your decision. Diga I'd like to discuss some points regarding this decision. Cenário 2, o acadêmico. Numa conferência, não diga I will argue your findings. Diga I have some questions regarding your data. Cenário 3, o social. Alguém diz um absurdo sobre política. Não diga don't argue with me. Diga I beg to differ. Viu a diferença? Você manteve a paz, manteve a elegância e, acima de tudo, manteve o seu prestígio. No momento em que você remove a briga do seu vocabulário, o mundo começa a ouvir a sua razão. O meu veredito final é: se você não sabe a diferença entre um ponto e uma briga, você ainda não está pronto para o cenário internacional. O to argue é uma armadilha fonética para pegar amadores que confiam mais no ouvido do que no cérebro. O inglês de elite é o idioma da diplomacia, não do octógono de MMA. Use a lógica como seu escudo e a clareza como sua única arma. A partir de hoje, você não argues com ninguém. Você faz pontos. Você desafia ideias. E você mantém a pose. O seu lado master e o seu emprego dependem da sua capacidade de discordar sem suar. A aula está encerrada. Vá para casa e apague os incêndios que você começou usando o verbo errado. Class dismissed.